Isso o povo já deve ter visto todas as roupas do armário. Já, isso aí não tenha dúvida. E com uma... eu não tenho a menor dúvida, e às vezes eu ficava tentando me concentrar na aula e vendo as roupas no armário. E até porque eu tenho um negócio de cor, né, de arrumar por cor, aí não estava, aí tá daquele conflito. Daquele conflito grande. Professor, sou exatamente assim. Eu acho que eu tenho toque, aí tem que ser arrumado pela cor degradê. Diara, eu já passei da fase do eu acho que eu tenho. Eu já cheguei na fase que eu tenho, entendeu? Eu já tenho. Eu não tenho. Eu estava para me oferecer para Darlene para colocar o cloro. Por favor, gente, porque tá bem bagunçado o negócio aqui, viu? Diga, Solon. Não, eu não sei se o Emerson está aí, o Emerson vai se identificar também, que a gente trabalhou junto, é professor também. Emerson, eu tenho aqui atrás umas réplicas do Picasso. Aí tem uma réplica aqui, que é a imagem de... Eu não vou abrir agora, porque eu tô meio à vontade, que eu tava com o menino no colo. Não abra não, pelo amor de Deus, tem muita informação pra gente. Mas já me deu uma coisa ruim aqui. Abra o menino me babou todinho. Aí aqui atrás, depois eu mostro, tem um quadro de um homem com o olho bem arregalado. E a aluna disse assim pra mim: Solon, eu tô morrendo de medo desse homem aí com esse olho olhando pra mim. Tu tá olhando lá pra trás? Tá. Eu aqui viajando, viu? Bichão, na semana passada tu não tava olhando lá pra trás do Elvis? A menina, depois eu mostro. Lá atrás, Solon, eu tô com medo desse homem olhando pra mim. Mas, rapaz... mas vamos lá. Eu já conversei com vocês que nesse processo que nós estamos vivendo, tão difícil, né? Tão desafiador, tão difícil mesmo, a palavra é essa. Aí não tem ninguém que consiga sair desse processo bem, né? A gente se afeta em graus, obviamente, diferentes, mas é uma realidade necessária, sem dúvida, mas muito antinatural que nós estamos vivendo. Eu confesso a vocês que estava dizendo para minha esposa, esse ambiente aqui que eu passo literalmente o dia aqui, né? Eu dando aula no tribunal, tal. Eu acho que quando acabar tudo isso, eu quero passar uns 6 meses sem entrar nesse ambiente, sem ver computador, quero ir para o meio do mato, assim, de ver esse fundo Globo Rural aí de Darlene. Queridos, então, sejam todos bem-vindos. É importante também que a gente mantenha o bom humor. O bom humor nos ajuda bastante a viver essas duras realidades do dia a dia, sobretudo nos momentos atuais, mas não tem problema, Solon, só tenha cuidado com a câmera, já que você está à vontade, né, a gente não tem também, né, que viver esse tipo de emoção. Então, veja só, a partir de hoje nós vamos começar a nossa terceira unidade, a gente já falou sobre atos de comunicação no processo, já falamos sobre provas, começamos hoje na terceira unidade. Antes disso, agora eu fiquei curioso. Andiara, você disse que é arquiteta, que fica reparando no fundo. O meu fundo passou no teste, tem que fazer algum ajuste? Passou. Inclusive, eu não teria tirado os bonequinhos, não, não, é porque como era uma avaliação, eu disse, rapaz, não sei, uma escola militar tal, depois os caras acham que eu sou... Rafael, olha, você é um bom aluno. Verdade, escola militar, né? Tem razão. Aí você fica culto demais, fica né? Fica muito nerd. Fica muito nerd. Então, queridos, a gente chega aqui na nossa terceira unidade. Eu digo vale, estou matando alguém em algum lugar aí, eu não sei qual é. Nós chegamos na terceira unidade, que é o estudo dos procedimentos. A gente vai aí algumas aulas para estudar isso. E na aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre o procedimento ordinário e o procedimento sumário. Tá? Eu vou usar alguns slides, esses slides já estão no AVA, mas para nos ajudar e entender um pouquinho esses procedimentos, esses ritos. Primeira coisa importante sobre essas aulas, sobre essa sequência. O que nós vamos estudar a partir de hoje, procedimento ordinário, sumário, júri, etc., não são procedimentos difíceis. De fato, não são procedimentos difíceis. Não é uma matéria difícil. Até porque muito do que a gente vai ver, nós já vimos, é só dar uma organizada, Leila. Agora, qual é a recomendação que eu faço? É importante que vocês não deixem essa matéria acumular. Né? Por quê? Porque o rito ordinário ele se assemelha em alguns pontos ao rito do júri, que se assemelha a alguns pontos do rito utilizado lá nos tribunais. Então, se eu acumulo muito essa matéria e vou estudar todos esses ritos no mesmo momento,
pela proximidade, pela similitude que eles muitas vezes guardam, e isso pode gerar uma dificuldade desnecessária em relação a isso. Então, o que eu recomendo a vocês? Hoje a gente vai falar do procedimento ordinário e do procedimento sumário. Já dá uma estudada nisso. Semana que vem a gente vai falar sobre o procedimento do júri, estuda o procedimento do júri. Porque na hora que você deixa para estar tudo junto, Misaele, vai ficar complicado algo que, repito, é simples, é fácil, porque na verdade o que nós vamos falar aqui, em todas essas aulas, é a ordem do processo. O que eu faço no processo, como é que eu trabalho com esse tipo de ordem. Então não tem aqui muita dificuldade em relação a isso. Eu queria, aí se lasca de com força, Josi, de com força. Queria ver, no entanto, começar do começo. Eu quero realmente começar do começo. Primeira coisa que eu queria ver com vocês é como é que a gente pode lembrar, vocês já viram isso lá na teoria geral do processo, mas como é que a gente pode lembrar a diferença entre processo e procedimento? Como é que a gente consegue diferenciar isso de uma forma didática? E eu vou usar com vocês, Emerson, uma alegoria só para a gente entender onde é que eu quero chegar. Imagina que nós vamos viajar daqui para Salvador, né? Quando todos nós tivermos vacinados, se Deus quiser, em 2038, a gente vai viajar para Salvador, né? Eu vou ser em 2030, viu, professor? Que eu tenho asma e eu sou grupo de risco. Você 2029, 2030, você vai estar aí, né? O que a gente vai ter? Eu posso ir daqui para Salvador, posso ir de carro, posso ir de ônibus, posso ir de a pé, posso ir pulando no pé só, posso ir nadando, posso ir de avião, posso ir de jumento, posso ir plantando bananeira. Pensa no bicho manso, nada além. Né? E aí eu tenho variadas formas de sair de Fortaleza e de chegar a Salvador. O que vai depender? Como é que eu vou escolher como ir? Ora, vai depender da minha necessidade e da minha possibilidade de pagar efetivamente aquela viagem. Claro que se, por exemplo, eu tiver uma reunião em Salvador amanhã, só adianta eu ir de avião, não adianta eu ir de outra forma, não chegarei a tempo. Mas se você tirar, por exemplo, uma das coisas que eu acho mais chique no mundo, quem pode tirar um ano sabático, para mim o auge do chique, né, de alguém é dizer, não, eu estou no meu ano sabático. Né? Eu, como tenho conta para pagar, não tenho nem dia sabático, quanto mais ano sabático. Mas aí você tira um ano sabático, eu vou viajar às praias do Nordeste, leva 2 meses para chegar em Salvador. Né? Ótimo, perfeito. Quem mandou eu ser professor? Não posso tirar no sabático. Independente de você ir de avião e durar 2 horas e pouco para chegar a Salvador, ou você ir de carro, durar 2 dias, 2 semanas ou 2 meses, a viagem sempre é a mesma. Fortaleza, Salvador. Essa é uma pequena e boba alegoria, mas é para a gente entender a diferença entre processo e procedimento. Processo é a viagem em si. Processo será a viagem em si. Ou seja, eu sempre saio de um ponto e chego no mesmo ponto. Então, o processo penal, ele sai da denúncia da queixa e chega efetivamente na decisão, condenando, absolvendo, reconhecendo extinta a punibilidade, o que quer que seja. Então, o processo, aqui não interessa se a gente está falando de homicídio, de lesão corporal, de injúria, de corrupção, de tráfico de entorpecentes, o que for. O processo começa e termina sempre no mesmo ponto. O que é que vai ser diferente? A forma de viajar. E o que é a forma de viajar nessa comparação e nessa alegoria? O procedimento. Ou seja, o procedimento muda, mas a estrutura do processo não muda. Tanto é que eu vou aplicar contraditório, ampla defesa, etc., independentemente do procedimento que eu esteja usando. Porque o procedimento é a sua forma de fazer a viagem. Vocês aprenderam lá na teoria geral do processo, e eu falei bastante no semestre passado em processo penal 1, os que tiveram comigo em processo penal 1, que o processo é uma sequência ordenada de atos destinada a um determinado fim. Então, o que nós vamos aprender nos diversos procedimentos é que sequência é essa. Como é que eu organizo efetivamente essa sequência? É isso que a gente vai aprender nesses diversos procedimentos. Então, eu tenho um procedimento do juizado especial, tenho um procedimento para os crimes de júri, lá no Tribunal do Júri, tenho um procedimento que é desenvolvido nos tribunais para as ações penais originárias, e assim por diante. Então, o Código de Processo Penal e leis processuais fora do Código
nos mostram, nos entregam um cardápio de ritos, Leila, que, no caso concreto, eu vou escolher qual desses ritos eu vou utilizar, e cada um deles vai me trazer ali aquela receitinha de bolo. Faz isso, faz isso, faz isso, e termina na sentença. Agora, insisto, independentemente do crime, independentemente do juízo, independentemente do rito, a viagem é a mesma. Começa e termina sempre no mesmo ponto. Começa na denúncia, o queixa termina na sentença, o caminhar é que vai mudar. E aí precisamos realmente conhecer cada um desses ritos. Ainda nessa introdução, como é que diante de um caso concreto eu vou escolher o meu procedimento criminal? Boa noite, Farude, seja bem-vinda, querida. Como é que nós vamos escolher, diante de uma situação concreta, o procedimento criminal que eu vou usar? Nós temos dois grandes grupos de procedimentos. Nós vamos chamar de procedimento comum, que se dividirá em ordinário, sumário e sumaríssimo. E os procedimentos especiais, que se dividem, por sua vez, em júri, tóxicos, tribunais, crimes praticados por funcionários públicos, entre outros. Então, o que foi que fez o legislador? O legislador aqui ele imaginou a seguinte lógica. Ele disse, olha, eu vou criar alguns ritos para situações específicas. É como se ele tivesse, Paulo e Misael, customizando um rito para uma situação específica. Então, por exemplo, no caso do júri, que a gente vai estudar semana que vem, como ele entende que o júri é diferenciado, eu vou ter a decisão vinda de jurados e etc., ele criou ali um modelo próprio para o júri. Vocês estudaram no semestre passado os critérios de competência e viram lá a prerrogativa de foro, a prerrogativa de função. Pessoas que, por exercerem funções diferenciadas no Estado, são julgadas diretamente num foro diferenciado, ou seja, são julgadas diretamente no tribunal. Então, por exemplo, nós temos um exemplo atual, vocês conhecem, hoje ele tá afastado, mas do governador do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, que é réu de um processo efetivamente para a lógica de ser apurado um eventual crime que ele praticou ali. Então, a gente vai ter o processamento desse fato diretamente no STJ. O que foi que fez o legislador? Criou um rito, um procedimento para esses tribunais. Então, na prática, o que é que você vai fazer? Na prática, Emerson, você vai verificar se aquela tua situação, Solon, por uma característica do crime, por uma característica do réu, se eu devo aplicar um dos especiais. Claro, aqui é uma regrinha que a gente já conhece bem, de que o especial prevalece sobre o geral. Então, na prática, tenta usar um dos ritos especiais. Ou pelo crime, ou, por exemplo, se você for processar um crime de tráfico ilícito de entorpecentes, está na lei 11.343, existe um rito específico para processos que envolvam crimes de tráfico de entorpecentes. Tá? Então, a gente vai ter aí um crime específico, um rito específico para esse tipo de situação. Mas se você verifica ali, não tem, não envolve tráfico, não envolve júri, não envolve crime praticado por funcionário público, ou seja, você tenta todos esses ritos especiais, esses ritos específicos, e não encontra nenhum deles como aplicável ao teu caso. Qual é o caminho? Você vai migrar para o procedimento comum. E veja, o procedimento comum, lá no artigo 394, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ele diz, olha, o procedimento comum será ordinário, sumário e sumaríssimo. Ordinário, quando tiver por objeto crimes cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 2º, né, sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for inferior a 4 anos. Inciso 3º, sumaríssimo,
para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Aqui, vamos só um breve, Fairuza, que bom lhe ver, vamos só aqui uma breve explicação. Quando ele fala aqui do rito sumaríssimo, ele está dizendo que esse rito será usado nas infrações de menor potencial ofensivo. Nos termos da lei. Que lei é essa? É a Lei 9.099, de 95. Essa lei nada mais é do que a Lei dos Juizados Especiais. A lei que nós vamos estudar aqui, ou seja, eu vou mostrar para vocês, daqui a algumas aulas, o rito do juizado especial, que o Código de Processo Civil, aqui no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 394, está chamando de rito sumaríssimo. E qual é o conceito de infração de menor potencial ofensivo? Como é que a lei, Letícia, define infração de menor potencial ofensivo? Serão infrações de menor potencial ofensivo todas as contravenções, independentemente de pena, e os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Então, a lei do juizado especial, a Lei 9.099, conceitua as infrações de menor potencial ofensivo, como todas as contravenções, e os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Então, nós temos que combinar, Leila, Fairuza, Débora e todos os outros, isso que está no parágrafo 1º do 394, com a lei do juizado especial. Então, como é que a gente vai fazer isso? O rito ordinário será utilizado quando a pena máxima, aqui eu estou falando de pena abstrata, for igual ou superior a 4 anos. O rito sumário, ele será utilizado quando a pena máxima for inferior a 4 e superior a 2. E o rito sumaríssimo, que é o rito do juizado especial, será utilizado quando a pena máxima for igual ou inferior a 2 anos. Lembrando de onde é que eu tirei os tais 2 anos? Lá da lei do juizado especial, porque foi a lei que definiu o que é infração de menor potencial ofensivo. Então, o Código de Processo Penal, ao indicar o inciso, o rito sumaríssimo, nos remete a um tal de infração de menor potencial ofensivo. E onde é que ele encontra esse conceito? Na Lei 9.099, que é uma lei que nós estudaremos aqui em breve, que é a lei que regulamenta o rito, a estrutura dos juizados especiais. Então, o que eu quero que vocês entendam? No caso concreto, tenta usar um rito especial. Júri, tóxicos, lá da lei de drogas, tribunais e etc. Conseguiu usar? Verificou que se encaixa no teu caso? Ótimo. Não conseguiu, o que você faz, Darlene? Vem para o procedimento comum. E como é que você escolhe dentre as 3 opções de procedimento comum? Pelo máximo de pena prevista. Aqui, Misael, é imaginar o seguinte: qual é a pior pena, qual é o pior cenário que aquele determinado réu vai ter que produzir? Qual é a pior alternativa para aquele determinado réu? A pior alternativa é, efetivamente, X anos. Ou seja, se eu tenho um crime, Fairuze, que a pena abstrata é de 1 a 5, você vai pegar o 5 para esse teu cálculo. Se a pena ali é de 4 a 10, você pega o 10. Né? Então, o crime é o crime X. Qual é a pena abstrata dele? É uma pena de 1 a 4 anos. Pega o furto, por exemplo. Furto lá no caput. Pena 1 a 4. Então, qual é a pena máxima? 4 anos. Qual dos ritos eu vou utilizar? Ora, o rito ordinário serve para penas que sejam iguais a 4 ou superiores a 4. Então, a gente pode deduzir que o crime de furto vai usar o procedimento
ordinário. Você pega, por exemplo, um crime cuja pena é de 1 a 3 anos. Pegue, por exemplo, o crime de homicídio culposo. Ora, se é homicídio culposo, eu já excluí o júri, porque a gente sabe que o júri, a gente vai falar disso muito na próxima semana, o júri ele é feito para crimes dolosos. Portanto, se o homicídio é culposo, sai do júri. A pena é de 3 anos, a pena máxima. Lá o júri, lá o homicídio culposo tem uma pena de 1 a 3 anos. Aqui eu estou falando especificamente do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Então, a pena de 1 a 3 anos. Então, vocês concordam que 3 anos é maior do que 2 e menor do que 4, né? Rafael, não entendi. Aí é o professor lá do ensino fundamental que vai ter que explicar isso para vocês. Eu não tenho linguagem para explicar para vocês por que 3 é maior do que 2 e menor do que 4. Né? Na verdade, se você não entendeu ainda que 3 está entre 2 e 4, é um milagre você estar aqui no ensino superior. Né? Na verdade, a gente vai ter que investigar como é que você conseguiu chegar aqui. Mas vocês sabem que 3 está entre 2 e 4. Então, qual é o rito que eu vou usar para o procedimento? Qual é o rito que eu vou usar para o crime de homicídio culposo? Vou para o rito sumário. Então, aqui a lógica é muito direta, Darlene. Tenta usar os especiais, porque o especial prevalece sobre o geral. Não conseguiu? Vem para o comum. E como é que você faz? Usa essa escala aqui de pena. Pega a pena máxima, pior cenário que aquele réu pode receber, Letícia, e aí vai escalonar entre o ordinário, o sumário e o sumarício. Os ritos ordinário e sumário estão previstos no Código de Processo Penal, nós estudaremos eles agora. O rito do juizado especial, que é esse rito que o Código chama de sumaríssimo, a gente vai estudar em algumas aulas para frente. Mas só para poder avançar para o nosso tema principal da aula de hoje, que é a estrutura do rito ordinário e a estrutura do rito sumário. Entenderam a lógica geral? Entenderam a diferença entre processo e procedimento? E como é que eu escolho na prática cada um desses procedimentos? Posso avançar? Vocês podem me dizer alguma coisa? Assim, eu sei que vocês não estão nem um pouco afim de interação, mas você pode dar algum sinal, piscar o olho, pelo amor de Deus, né? Um sinal de fumaça. Liga e desliga a luz. Tudo certo, professor. Muito agradecido, viu? Darlene Puli. A Darlene está na Grécia, está respondendo, imagina vocês. Então, veja só. A partir de agora, eu quero me dedicar, e assim será a nossa sequência de aulas, Letícia, a gente vai ver alguns ritos, vendo um rito por vez. Hoje, nós vamos estudar o procedimento ordinário e o sumário. E por que a gente vai estudar os dois juntos? Porque a nossa aula funciona nesse aspecto como um combo. O que é que eu quero dizer? O código estruturou esses dois ritos, o ordinário, que eu uso para penas iguais ou superiores a 4 anos, e o sumário, que é aquele que a pena tem que estar entre 2 e 4, perdão, a ordem dos atos, Fairuze, é a mesma. A sequência dos atos no procedimento ordinário e no procedimento sumário é a mesma sequência. Então, a gente vai ver que a sequência, ela tanto é a do ordinário quanto a do sumário. E aí vocês vão me perguntar, Rafael, se a sequência dos atos é igual para ambos os ritos, quais seriam as diferenças? As diferenças são diferenças muito pontuais. Que diferenças são essas? Primeiro, o número de testemunhas que eu vou poder apresentar em cada um desses ritos. Daqui a pouco eu diferencio para vocês. E uma segunda diferença entre o rito ordinário e o rito sumário representa a quantidade de tempo, ou lapso de tempo, que eu preciso observar para a realização da audiência de instrução. Isso daqui a pouco vai fazer um pouco mais de sentido. Mas o que eu quero que vocês entendam agora? Quando eu apresentar no próximo slide a sequência do procedimento ordinário, essa sequência valerá também para o procedimento sumário. É a mesma ordem de atos. Daí porque nossa aula tem uma característica meio que 2 em 1. Repito, são 2 ritos com a mesma ordem, mudando alguns detalhes apenas. O procedimento ordinário ele é muito importante. Por que ele é tão importante? Primeiro porque ele é muito utilizado do ponto de vista prático. Imagina comigo o seguinte, Josi,
Todos os crimes contra o patrimônio se encaixam no procedimento ordinário. A maioria dos crimes contra a dignidade sexual, a maioria dos crimes contra a liberdade individual, a maioria dos crimes contra a administração pública. Então veja que eu tenho crimes, infelizmente, muito do nosso cotidiano, como crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, que quase todos estão na utilização aí do procedimento ordinário, porque as penas máximas são iguais ou superiores a 4 anos. Então, o procedimento ordinário, do ponto de vista prático, é muito utilizado, repito, porque há muitos e muitos tipos penais cujas penas máximas são iguais ou superiores a 4 anos. Além disso, ele tem uma importância muito grande, que é a seguinte: eu posso utilizar o procedimento ordinário como um procedimento de complementação, de suplementação, sempre quando eu for utilizar um outro procedimento e existir uma lacuna. Deixa eu dar um exemplo. Quando nós formos estudar o procedimento dos tribunais, o procedimento que eu vou aplicar para processar e julgar as ações penais originárias em tribunais, uma pessoa, por exemplo, que tenha foro privilegiado, a gente vai perceber, Laiana, que a lei não define o número de testemunhas que cada uma das partes pode apresentar. Então há uma lacuna, um vazio em relação a essa informação. O que é que eu faço, Fairuze? Uso o procedimento ordinário. Por quê? Porque ele é o padrão. Veja, o nome está dizendo, procedimento ordinário, no sentido de procedimento comum, procedimento standard. O ordinário aqui não é aquele ordinário do compadre Washington, não, de ordinária, não é aquela não. É o ordinário do soldado, do ordinário marcha, ou seja, marcha padrão, a marcha ritmada. Então é por isso que ele é tão importante. Primeiro, ele é muito utilizado, e segundo, que ele vai me servir de complementação, de uso subsidiário, sempre quando eu tiver efetivamente que trabalhar com um outro procedimento e lá encontrar algum tipo de lacuna. E a estrutura desse procedimento, que é o que eu mais quero me dedicar com vocês a partir de agora, ela é muito simples. É uma estrutura muito simples, não tem grandes coisas. O que é que eu tenho aqui? Que estrutura é essa? Veja. A primeira coisa é o oferecimento da denúncia. A primeira coisa é o oferecimento dessa denúncia. Tá? Eu tenho aqui uma denúncia, efetivamente, que eu vou oferecer. Essa denúncia, ou essa queixa, ou seja, a petição inicial da ação penal, ela é extremamente importante porque ela vai trazer 3 informações importantes para o processo. Então, a denúncia, e isso também vale para a queixa, a diferença aqui é só a natureza da ação penal, ela vai trazer, Andiara, 3 informações importantes. Primeiro, ela vai trazer o fato. Ou seja, qual é o evento criminoso que eu imagino que aconteceu e que eu quero ver processado. Segundo, ela traz o direito. O que é o direito? É o tipo penal. Ela vai dizer, este fato corresponde ao tipo penal tal. E, por fim, ainda, nessa peça, haverá a solicitação pela produção de prova, sobretudo as testemunhas. Então, aqui vem 2 informações importantes sobre a denúncia ou a queixa. Primeira informação, Fairuze, ao descrever o fato, na hora que eu descrevo o fato, eu estou delimitando de forma objetiva qual é a acusação que eu estou trazendo a juízo. É sobre esse fato que eu estou te acusando, é sobre esse fato que você vai se defender e é sobre esse fato que o juiz vai te julgar. Então, a narração desse fato, a descrição tem que ser a mais minuciosa e precisa possível. Então, eu vou dizer que no dia tal, às tantas horas, no cruzamento da rua A com a rua B, o réu parou o carro de placas tais, fazendo descer seus ocupantes, fulano e cicrano, utilizando um revólver calibre 38, ou seja, eu vou descrevendo toda a conduta, que é aquela conduta que vai amarrar, ela amarra, ela é o fio condutor total do processo inteiro. É sobre esse fato que eu vou me defender e é sobre esse fato que o juiz vai me julgar. A tipificação, dizer que isso aqui é um roubo, é um furto, é uma extorsão, é importante, mas a importância, vejam, é secundária, porque eu não estou sendo acusado da tipificação, eu estou sendo acusado do evento. Então, a descrição precisa desse evento é o elemento mais importante na hora que você redige uma denúncia ou uma queixa.
Um outro elemento muito importante é essa ideia das testemunhas. Por quê? Porque é nesse momento que a acusação, Letícia, tem que indicar o seu rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Então, eu tenho que apresentar o meu rol de testemunhas nesse momento do oferecimento da denúncia da queixa. E como é que isso funciona? No procedimento ordinário, nós vamos poder apresentar 8 testemunhas. E no procedimento sumário, a acusação pode apresentar 5 testemunhas. Esta é a principal diferença entre o ordinário e o sumário. Então, eu disse para vocês que a sequência dos atos é idêntica. A sequência dos atos é a mesma. A ordem dos atos é a mesma. Essa estrutura que está aqui no slide vale tanto para o ordinário quanto para o sumário. Que as diferenças são muito pontuais. Há, inclusive, Darlene, um movimento muito forte na doutrina que eu acho que um dia vai vingar de simplesmente acabar com o sumário, como o processo civil fez lá no CPC 2015. Porque ele não tem muito sentido. Porque, veja, a diferença é que em um eu posso apresentar 8, na outra eu posso apresentar 5. E se você for para a maioria dos processos, você vai ver que na maioria esmagadora dos processos penais no Brasil, a acusação ela é formada ali de 3 ou 4 testemunhas. Ou seja, a diferença na prática quase que não existe. Mas está aí. Do ponto de vista formal, a acusação no ordinário apresenta 8, no sumário apresenta 5. Com uma característica, essas testemunhas, aí eu queria lembrar de uma aula que nós tivemos recentemente, essas testemunhas, eu vou contabilizar só as testemunhas compromissadas, aquelas que prestam o compromisso lá do artigo 203, nós já estudamos juntos aqui, de falar a verdade. Ou seja, não entra nesse limite aí de 8 ou de 5 o informante, aquele que não prestou o compromisso por ser amigo do réu, por ser parente do réu, um menor de 14 anos. Então, eu vou levar em conta esse limite máximo apenas de testemunhas de fato compromissadas. E uma última informação, ele é preclusivo esse momento. Então, se eu não apresentar o meu rol de testemunhas aqui, teoricamente eu não posso apresentar depois. A não ser que eu consiga convencer o juiz, Letícia, de que uma testemunha que eu só tomei conhecimento depois, ela é muito importante para o processo, e etc, etc, etc. Então, na denúncia, na queixa, na hora que eu listo ali as minhas testemunhas, eu tenho o direito de trazê-las ao processo. Se eu não apresentar aqui o meu rol de testemunhas, ou se eu esquecer alguma, ou se eu conheci depois só aquela testemunha, eu vou ter mais trabalho, porque eu já não tenho mais o direito de trazê-la. Eu vou tentar convencer o juiz, demonstrando por elementos concretos a importância da oitiva daquela determinada testemunha. Ok? Mas, enfim, oferecemos a denúncia. Oferecemos a queixa. Primeira coisa que vai acontecer é o juiz decidir se a receberá ou não. E aí nós vamos para o artigo 395 do Código, porque ele vai decidir se recebe ou não. O que acontece? A decisão de recebimento da denúncia, ela é uma decisão importantíssima, ela é uma decisão muito importante, porque efetivamente nós vamos ter, dentro desse cenário, duas consequências graves e importantes para o recebimento. Então, na hora que o juiz recebe a denúncia, na hora que ele, numa decisão, recebe a denúncia, esse ato produzirá duas consequências. Consequência número 1, início formal do processo. Então, com o recebimento da denúncia, nós teremos um momento zero do processo. O processo está sendo iniciado no ato de recebimento. E existe uma outra consequência. Qual é? Ao receber a denúncia, eu estarei interrompendo a prescrição. Então, aquela prescrição que vinha correndo, na hora que o juiz recebe, vai ser interrompida, zero a prescrição, e eu começo do zero. Ela vai ser zerada, e eu recomeçarei do zero. Então, eu tenho aqui duas consequências relevantes para essa decisão de recebimento.
início formal do processo e, efetivamente, a zerar, né, zerar e recomeçar do zero a prescrição. Então, olha só, houve o oferecimento da denúncia, o juiz a recebeu, inicia o processo. Agora imagina, Fairuza, que o Saudações Tricolores, que o juiz não tenha recebido a denúncia. Por que o juiz poderia não receber a denúncia? Aí, Paula, ele tem que fundamentar em um desses 3 incisos do 395. Ele não receberá a denúncia se a considerar inepta. O que é a inépcia da denúncia? O que é a inépcia da queixa? É um defeito na própria petição. A petição está incompleta, a petição está incompreensível. A gente lá no tribunal usa a expressão, quando a petição está muito mal elaborada, a gente diz que é uma petição de árdua compreensão. É a forma educada de dizer que está horrível, eu não entendi nada, né? Então, o inciso 1º, que fala de decisão manifestamente inepta, trata efetivamente de um defeito na inicial, de um defeito na própria petição. A petição ela é inepta, ela está incompleta, ela não está compreensível, falta um elemento naquela determinada petição. Aqui o juiz não está avaliando se a parte é legítima, se não é legítima, se tem comprovação de materialidade. Não, está olhando só a petição. No inciso 2º, quando ele fala em faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação, aí sim, ele vai avaliar aqui se a parte é legítima, se a parte, Emerson, tem interesse, possibilidade jurídica do pedido. E no inciso 3º, Jailson, ele fala em justa causa. A maneira mais fácil, mais didática da gente traduzir justa causa é uma análise material. E o que é uma análise material? Ele vai verificar aqui se existe comprovação de materialidade e indícios de autoria. Então, olha como é bem estruturado aí o artigo 395. Ele vai dizer, olha, é o seguinte, eu vou verificar se a petição, eu consigo deduzir logicamente o que ela está querendo dizer, porque senão ela é inepta. Eu vou verificar se os aspectos formais estão presentes, inciso 2º, parte legítima, interesse, e eu vou verificar os aspectos materiais, ou seja, de nada adianta a petição estar super bem escrita, de nada adianta efetivamente nós termos aí a legitimidade, interesse, etc., se eu não tiver, percebam, comprovação de materialidade, indício de autoria. Tem que ter todos esses elementos. Então, se o juiz perceber uma dessas falhas, eu já te ouço, Fairuza, só fechar essa ideia, ele não receberá denúncia. E aí o que a parte pode fazer, Darlene? Ela tem 2 caminhos. Se ela perceber que de fato ela pisou na bola, e o juiz tem razão, vamos imaginar que ela olha e diz, realmente ela não tinha aqui comprovação de materialidade. Ou a petição está mal redigida. Ela pode reapresentar essa petição. Ela vai discutir novas provas, reunir novas provas e reapresenta efetivamente aquela determinada petição. Agora, se de alguma forma, se de alguma maneira ele entender que ele está certo, se ele entender que ele está certo, o que ele vai fazer? Ele tem direito a um recurso. Então a gente vai estudar no futuro um recurso chamado recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 1º do CPP. Então, se o juiz rejeita a tua denúncia, mas você acha que está certa a denúncia, você pode apresentar um recurso. Então, veja só. Oferecer a denúncia. O juiz recebeu, início do processo. O juiz não recebeu por um desses elementos do 395. O que eu faço? Ou eu corrijo o defeito e ofereço de novo, ou, contra essa decisão do juiz, vou ao tribunal para que o tribunal possa decidir se receberá ou não. Diga, Fairuza. Na verdade, o senhor já respondeu. Eu ia ver com o senhor se tinha possibilidade, né, havendo a petição aí, sendo ela inepta, se poderia fazer a emenda. Mas aí o senhor já me respondeu aí. Pode. E aí veja só, porque veja, a emenda seria o aproveitamento dessa própria petição. Sim. O Código, Fairuza, ele não fala sobre isso. Ele é omisso sobre isso.
Mas não há nenhuma proibição expressa. Então, a gente poderia utilizar, por exemplo, aquela lógica lá do processo civil, que eu dou um prazo de 10 dias para que ele possa emendar a inicial. É possível, não tem previsão, mas não tem vedação. Tá? Agora, também pode acontecer o quê, Fairoso? Ele não recebe e a parte corrige e oferece uma nova petição. Se o juiz recebeu, ele vai ordenar a citação, e aí eu queria pedir a vocês tudo aquilo que nós já conversamos na nossa primeira aula, na verdade, na nossa segunda aula sobre citação, traz para cá, tá certo? A gente vai aqui, lembra da citação, convido para que venha se defender, digo que o processo existe, e essa defesa, vejam, se materializará através de 2 petições. Então, depois da citação, ele vai ter um prazo de 10 dias, e nesse prazo, ele vai poder fazer 2 coisas. Ele pode apresentar uma resposta à acusação. Essa resposta à acusação vai trazer elementos de defesa material. Então, na resposta à acusação, que é uma peça técnica feita por advogado, ele vai apresentar aqui as suas teses de defesa material. Ou seja, ele vai falar que não foi ele vai falar que agiu em legítima defesa, ele vai falar que não há provas, Eduardo, ele vai falar que agiu por estado de necessidade, ou seja, ele vai atacar o mérito. Então, na resposta à acusação, eu ataco o mérito. Mas ele tem a oportunidade de apresentar, veja, ou uma outra petição, uma outra forma de defesa, que é a exceção. Aquele artigo 95 que vocês viram no semestre passado. Suspeição e impedimento, incompetência, litispendência, coisa julgada e legitimidade. Então, as exceções, elas tratarão de defesa processual. Então, o réu, através da sua defesa técnica, do seu advogado, ao ser citado, ele tem 2 caminhos. Ele pode apresentar uma resposta à acusação, atacando o mérito, não fui eu por tal motivo, ou ele pode tratar efetivamente de uma questão processual, dizendo, olha, juiz, eu não posso ser processado porque já ocorreu a coisa julgada, eu já fui julgado por esse fato no outro processo, ou o senhor é incompetente, ou o senhor é suspeito. Então, a defesa técnica vai ter que avaliar, é uma decisão puramente técnica, de qual é o melhor caminho. Eu posso oferecer uma, outra ou ambas. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Se eu apresentar a exceção, eu estou perdendo uma oportunidade. Qual é a oportunidade? É na resposta à acusação e a defesa vai apresentar as suas testemunhas, naquele número que nós já vimos lá atrás, de 8 a 5, conforme o ordinário ou o sumário. Então, veja, as testemunhas indicadas pela acusação são apresentadas aqui, ó, a denúncia na queixa. E as testemunhas indicadas pela defesa na resposta à acusação. E o que vai acontecer? Se eu apresentar só a exceção, eu estou perdendo a possibilidade de apresentar testemunhas. Então, eu tenho que ter muita segurança com o que eu estou fazendo. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu estou fazendo. Porque, insisto, se eu, de alguma forma, opto por apresentar só a exceção, dizendo tenho muita segurança de que ocorrerá a litispendência, beleza. Mas se aquela litispendência não for acolhida, se aquela exceção de coisa julgada não for acolhida, se aquela exceção de ilegitimidade não for acolhida, você perdeu a chance de apresentar testemunhas. Então, na prática, não é tão raro que, mesmo que eu apresente a exceção, eu traga uma resposta à acusação indicando ali o meu rol. Luísa, você fala a suspensão do processo? A princípio, não. A princípio, eu vou resolver aquela exceção e o processo segue, a não ser em 3 casos. Veja só, deixa eu dar uma resposta melhor para a Luísa. Minha resposta foi muito ruim, Luísa, me desculpe. Deixa eu dar uma resposta mais completinha. Espera aí, deixa eu pegar aqui o artigo 95, tá? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu acho que vocês devem ter visto isso no semestre passado, mas não custa lembrarmos. Espera aí, só me noto, tá aqui. As exceções, elas estão indicadas aqui no artigo 95.
Poderão ser opostas as exceções: suspeição, incompetência, litispendência, ilegitimidade e coisa julgada. Nós vamos dividir essas 5 exceções, Luísa, em 2 categorias. Repito, vocês viram no semestre passado, mas vamos aproveitar para dar uma revisada. A primeira delas são as chamadas exceções dilatórias. O que são exceções dilatórias? São exceções, Josi e Misaele, que não vão matar o processo, vão só dilatar o processo. Ou seja, mesmo que eu tenha sucesso nessa exceção, mesmo que essa exceção, Bruno, seja acolhida, o processo não vai morrer, ele só vai esticar um pouquinho, porque eu vou ter que resolver a exceção e depois seguir com o processo. Quais são essas exceções? As do inciso 1º e 2º. Suspeição e incompetência. Então, na hora que eu digo, juiz, o senhor é suspeito, mesmo que eu consiga provar que o juiz é suspeito, aquele processo não morre. Eu apenas vou deslocar o processo para um outro juiz que não seja suspeito. A mesma coisa com a incompetência. Se eu conseguir provar que aquele juízo é incompetente, o processo não morre, segue para um juízo que seja competente. Então, nesses 2 casos, Luísa, inciso 1º e inciso 2º, o que eu consigo, com exceção, é só estender e esticar mais o processo. Só que existe uma outra categoria, as chamadas exceções peremptórias. Estas, se eu tiver sucesso, Tainá, vai matar o processo. Se eu tenho acolhida uma exceção peremptória, o processo morre. Que exceções são essas? A dos incisos 3º, 4º e 5º. Imagina que o juiz reconheceu a coisa julgada. Ele não tem mais o que fazer com aquele processo. Morreu ali. Acabou. Aquele processo já não existe mais. Então, dentro desse contexto, para que eu possa, de fato, responder a tua pergunta, a gente vai ter que entender que dependerá sempre da natureza de exceção que eu estiver apresentando. Porque se eu estiver apresentando exceção que seja meramente dilatória, eu sei que o processo vai seguir, ele apenas vai demorar um pouco mais. Agora, se a exceção que eu apresentar, Luísa, for uma daquelas 3 exceções ditas peremptórias, litispendência, ilegitimidade e coisa julgada, aí o processo pode morrer. Consegui explicar? Beleza? Show, Luísa. Então, vamos lá. Oferecemos aqui a resposta à acusação e às exceções. Até aqui vocês estão comigo? Posso avançar? Tá legal? Tá confortável? Vitor, se ele não apresentar a resposta, ele será rével, mas aí o que o juiz faz, Vitor? Nomeia um defensor e esse defensor vai apresentar a resposta. Então, a revelia nomeia defensor e o defensor nomeado vai apresentar a resposta. Depois da resposta à acusação, os autos vão conclusos ao juiz para os termos do artigo 397. Olha o que nos diz aqui o artigo 397. O artigo 397, deixa eu só pegar aqui o resto dele, que deu uma cortada, permite ao juiz, logo depois de apresentada a resposta, que ele faça o julgamento antecipado da lide civil. Então, eu vou ter aqui a possibilidade de um julgamento antecipado, da lide penal, claro. Então, o que acontece? O Código passou a tratar disso a partir de 2008, e hoje, logo depois que o juiz recebe a resposta à acusação, ele para. Veja, eu estou bem aqui, ó. Então, houve a denúncia, houve o recebimento, houve a citação, houve a resposta, houve a absolvição sumária. Nesse momento, o juiz vai avaliar o seguinte: se o juiz, Solon Eduardo, tiver provas seguras, se ele tiver convicção, se ele tiver a segurança de um desses 4 elementos aí do 397, ou seja, manifesta causa excludente de ilicitude, manifesta causa excludente de culpabilidade salva a imputabilidade, o fato não constitui crime ou extinta a punibilidade, então o juiz
está convencido, pela prova que já existe nos autos, de que o réu agiu por excludente de ilicitude, uma legítima defesa, por exemplo, de que o réu agiu por excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade, uma coação irresistível, que o fato não constitui crime ou que o fato já está prescrito. Na verdade, nesse inciso 4º, o legislador aqui ele pisa na bola, porque, na verdade, a extinção de punibilidade não deveria dar causa à absolvição, mas ele colocou aí. Então, se o juiz se convencer de uma dessas hipóteses, ele absolve o réu agora, nesse momento. Não tem mais nada, morreu aqui o processo. Quem achar ruim que vai recorrer para o tribunal. Então, a partir de 2008, o juiz passou a ter a possibilidade de, se tiver completamente convencido pelos elementos de prova, absolver já de saída. Ele não realizará a instrução. Então, veja, se ele se convenceu disso, fim do processo, absolvido está o réu. Se a acusação não concordar, que a acusação recorra. Tá? Agora, se ele não estiver seguro, se a prova não for uma prova segura, aí o que ele vai fazer? Ele vai avançar com o processo e vai realizar a audiência de instrução e julgamento. Então, aqui eu tenho uma bifurcação. O juiz se convenceu de um desses elementos? Sim. O juiz absolveu sumariamente? Sim. Então, o processo no primeiro grau está encerrado. A parte que não concordou, Fairuza, que vá para o tribunal discutir. O outro caminho que o juiz pode seguir, não, eu não estou convencido, pela prova já existente, de que houve excludente de ilicitude, de que houve excludente de culpabilidade. Então segue o jogo, vai para a instrução. E aí eu vou realizar uma audiência de instrução e julgamento. Uma audiência de instrução e julgamento. Aqui um detalhe importante, né? Aqui um detalhe muito importante. O fato do juiz não absolver sumariamente o réu, veja só isso. O fato do juiz entender que não tem prova suficiente, Josi, e não absolver sumariamente o réu, não significa dizer, Jailson, que ele está antevendo uma condenação. Eu não posso ler da seguinte maneira: se o juiz não absolveu sumariamente, é porque ele viu alguma prova aí e ele vai condenar um réu. Não, isso é errado. O juiz não absolveu porque ele agora não tem a certeza suficiente para fazer um julgamento antecipado da lide penal. Segue o jogo. Mas o réu continua presumivelmente inocente, a dúvida continua favorecendo ao réu. Então, se eu chegar depois da audiência de instrução e perceber que eu ainda continuo com as mesmas dúvidas, que eu absolvo o réu. Então, eu só posso antecipar o fim do processo se for para absolver o réu. E se eu tiver essa segurança. Se não tiver, segue o baile, segue o jogo para o final. E aí veja o que nos diz o artigo 400 do Código de Processo Penal. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nessa ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 desse Código, bem como os esclarecimentos dos peritos, as acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se a seguir o acusado. E aí, isso é complementado pelo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sentença. Queridos, vamos entender o seguinte. Regra. Eu tenho uma audiência única de instrução e julgamento. Então, o que eu vou fazer nessa audiência? Eu vou ouvir as testemunhas, eu vou ouvir peritos, eu faço o interrogatório e, como regra, eu faço com que as partes apresentem suas alegações finais oralmente, 20 minutos por mais 10, e o juiz sentencia na audiência. Então, a regra é que nessa audiência, Misaele, eu conclua toda a prova, apresente as alegações finais orais da acusação, apresente as alegações finais orais da defesa e sentencie.
O que são as alegações finais orais? Representam a última oportunidade que a acusação e a defesa têm de oferecer seus argumentos para tentar convencer o juiz. As alegações finais representam a última oportunidade de eu convencer o juiz das minhas teses de acusação e de defesa. É por isso que eu só posso avançar para alegações finais quando a instrução estiver encerrada. Eu já passei a régua na prova. Então, é como se o juiz dissesse o seguinte: olha, galera, a prova já está aqui. O que é que vocês querem dizer por último? A acusação fala, a defesa fala e o juiz sentencia. Então, a regra é essa audiência fazer tudo isso. Agora, veja o que nos diz aqui o parágrafo 3º desse artigo 403. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. Neste caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Preste atenção nisso aqui, que com isso aqui a gente está acabando, está mais perto que longe. Fiz a audiência. Ouvi toda essa galera. A princípio, o que eu vou fazer a seguir? 20 minutos mais 10 a acusação fala, 20 minutos mais 10 a defesa fala, e o juiz sentencia na audiência. Agora, por 3 motivos, o juiz pode trocar, substituir as alegações finais orais, que seriam em 20 mais 10, por memoriais escritos, Vitor. Memoriais escritos estes, que seriam por 5 dias para acusação, depois 5 dias para defesa. Que 3 situações são essas? Primeiro, o juiz percebeu que ainda precisa de mais alguma diligência, que não dá para encerrar a prova. Ele precisa de mais alguma prova. Misael, você, como uma grande advogada criminalista que eu sei que você vai ser, quando terminou ali a prova oral, você diz: excelência, mas eu queria ainda produzir a prova X. Aí o juiz vai encerrar ali a audiência, vai produzir a prova que você requereu, e aí depois vai abrir prazo para que a acusação fale por 5 dias e a defesa fale por 5 dias em memoriais. Quais são? Eu falei que são 3 motivos que podem fazer com que eu troque as alegações orais por memoriais escritos. Eu substituo uma pela outra. Primeiro, há alguma prova ainda pendente. Primeiro deles. Segundo, olha o que diz o parágrafo 3º. Quando o caso for muito complexo, o juiz entende aqui, Felipe, que são muitas provas, tem não sei quanta prova documental, várias perícias. Ele diz: olha, não dá para vocês sintetizarem tudo isso agora. Vão para casa, vão para os escritórios, eu dou aí 5 dias para vocês fazerem isso. E o terceiro motivo, quando existir mais de um acusado, quando forem múltiplos acusados. Porque imagina, cada defesa de acusado, Márcio, vai ter que falar 20 mais 10, 20 mais 10, eu posso estender isso demais. Então, uma regra é a concentração de todos esses atos numa audiência de instrução e julgamento. Por esses 3 motivos, ou seja, ainda há uma pendência de prova. Ou o caso é muito complexo, ou há uma pluralidade de réus. O que eu vou fazer? Eu dispenso que a parte apresente as alegações finais ali e substituo efetivamente por memoriais escritos. E logo depois ele sentencia. E com isso a gente terminou o procedimento ordinário e o procedimento sumário. Eu sei que eu falei muito. O procedimento, Luísa, sumário e ordinário, essa sequência que a gente acabou de ver: denúncia, recebimento, citação, resposta do réu. O juiz decide se absolve ou não. E se não absolver, vai para a audiência de instrução. Essa ordem aqui vale tanto para o ordinário quanto para o sumário. É a mesma ordem. Quais são as diferenças? No ordinário, eu tenho 8 testemunhas, enquanto que no sumário eu tenho 5. E uma segunda e muito irrelevante diferença. No ordinário, como vocês leram aí no artigo 400, eu tenho que fazer a audiência em até 60 dias, e no sumário eu teria que fazer essa audiência em até 45. O resto é igual. E fica mais igual ainda, Luísa, porque, como eu te falei, a maioria dos processos no Brasil são processos de 3, 4 testemunhas. A esmagadora maioria dos processos. É por isso que alguns dizem que esse procedimento sumário deveria, inclusive, nem existir mais. E eu, pessoalmente, acho que esse caminho será um caminho que vai ser um dia desenvolvido. Ufa! Gostaram da aula?
Foi produtiva? Esse ritmo tá legal? Professor, tá ótimo. Jura, não estou mentindo pro Motinha, não? Olha que o Motinha acredita. Queridos, então, muito obrigado pela paciência, né? Muito obrigado demais pela participação. Sei que é difícil, tudo isso, mas vai dar tudo certo. Vamos ter fé que as coisas vão melhorar e tudo isso vai passar logo, se Deus quiser. Um ótimo resto de semana para vocês, um ótimo final de semana para vocês. Um beijo grande. Hoje eu não vou fazer chamada, não. Estou com preguiça. Na próxima semana a gente faz, tá? Mas Ei, um ótimo final professor, de semana. peraí, não encerrar a aula agora não, que eu vou tirar a print do que o senhor mandou no chat, tá? Certo, certo. Não tem problema não, Letícia. Fique à vontade. Vou só aqui interromper a gravação. Diga, Laiana. Não,